Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar nosso boletim especial hoje, porque vocês acompanharam aqui no Notícias Agrícolas. Ontem foi o anúncio efetivo aí do Plano Safra para o ano 22, para a safra 22-23. O plano disponibilizou aí quase 341 bilhões de reais para incentivar a produção agrícola nacional. No entanto, durante o anúncio, algumas questões ficaram em aberto. Só depois que o anúncio foi feito é que os especialistas foram lá entender os pormenores, enfim, onde estavam as informações reais do Plano Safra. E é esse debate que a gente quer trazer aqui para vocês no Notícias Agrícolas. Por isso, nós convidamos o Ademiro Vian, diretor executivo do SEGES Agronegócio. O Ademiro tem uma experiência gigante aí do lado do setor financeiro. Por muitos anos ele foi executivo lá da Febraban. E o Jânio Zeferino, que hoje é diretor da Agroeasy Consultoria, também com a experiência dele, principalmente nos bastidores do governo. O Jânio chegou a ser secretário executivo do Ministério da Agricultura. Então, são opiniões que têm relevância, que têm peso, e por isso a gente quer entender de fato o que tem por trás do Plano Safra, desse anúncio, que foi comemorado, obviamente, os percentuais eles são importantes, entre um Plano Safra anterior e esse agora, aumento de recursos, mas será que na prática é isso mesmo? O que está acontecendo com o Plano Safra? O conceito de Plano Safra, o conceito de custeio agrícola, será que está perdendo força? Vamos então aos nossos especialistas. Ademiro Vian, meu amigo, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Jânio Zeferino, meu amigo também, muito obrigado por se juntar a gente aqui para a gente discutir essa questão, os bastidores, digamos assim, do Plano Safra, que não foi falado durante a divulgação aí efetiva dos números. Senhores, muito obrigado por estar aqui com a gente. Jânio, me deixa começar com o Ademiro aqui para a gente entender o que ele viu logo depois ali do anúncio do Plano Safra, nas normativas principalmente que saíram depois, né, Ademiro? O que você viu de diferente ali e o que está acontecendo com o nosso Plano Safra? Seja bem-vindo. Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos entrar aqui dentro do contexto desse Plano Safra, vamos mergulhar um pouco mais aqui para ver o que realmente tem de novidade aqui nesse Plano Safra. Eu acho que para poder analisar um Plano Safra, eu costumo dizer que a gente tem que dividir essa análise em dois tempos, em dois pilares. O primeiro é o Plano Safra, como divulgado ontem, e todos os outros anteriores, são sempre um evento político. E depois o segundo pilar, aí sim, é o econômico-financeiro, é o que está valendo, né? Ontem, só para vocês terem uma exata dimensão do que eu estou falando, ontem foi divulgado um Plano Safra de 340,9 bilhões de reais, 36% maior do que o ano passado. A princípio, excepcional, mas não é bem assim. Desses 340 bilhões, 115 bilhões tem taxas de juros carimbadas, tem taxas de juros controladas. Os outros 225 bilhões são recursos livres, que nem deveriam estar no plano. Se é livremente pactuado entre produtor e instituição concedente do crédito, então começamos assim, né? O segundo ponto que eu destacaria aqui é que neste Plano Safra, especialmente, ele consolida, em definitivo, a meu ver, a política do governo, que já vem de alguns anos, já sinalizando que os recursos controlados, ou seja, os recursos de crédito rural, que fazem parte do Sistema Nacional de Crédito Rural, serão destinados única e exclusivamente a pequenos produtores, Pronaf e Pronam. E ontem não foi diferente.
Só para vocês terem uma ideia, após o Plano Safra, a divulgação política do Plano Safra, foram editadas 10 resoluções do Conselho Monetário. E nestas resoluções é que fica com clareza o tamanho do custo desse Plano Safra e os recursos que este plano está divulgando. Por exemplo, só para citar aqui 2 exemplos assim, até para mim não tomar muito tempo, né? Sobre os depósitos à vista do sistema financeiro, né? Hoje, este plano que está se encerrando hoje, exatamente hoje, os bancos são obrigados a aplicar 25% da média diária dos depósitos à vista em crédito rural. Todo mundo sabe disso. Já foram percentuais muito maiores. Mas ontem o CMN, Conselho Monetário Nacional, já carimbou. A partir de janeiro de 2024, de 1 de 2024, este 25 já cai para 22,5%. E na outra ponta, o que ele fez? Ele já elevou a taxa de juros do crédito rural para 11,5%. Nesta mesma linha, então, na fumaça do tiro da divulgação do Plano Safra do Planalto, ele já vem e diz o seguinte: também vão criar uma exigibilidade adicional aí para robustecer, colocar mais dinheiro no mercado de crédito rural. E essa exigibilidade é de 1,5% sobre a média dos depósitos à vista. Então, em tese, seria 25 mais 1,5%. Mas não é bem assim, porque esse 1,5%, ele vai valer, é tampão, ele vai valer de 1 de 1 de 2007 agora até 30 de 6 do ano que vem. Tá? Mas os bancos podem aplicar esse recurso que for apurado com esse 1,5% em taxas, em crédito rural, a taxas livres. Ora, então também não precisaria estar aí, tá certo? O banco pode colocar esse dinheiro, é simplesmente dizer, olha, põe esse dinheiro lá, a taxas livres. E lá na frente, lá no dia 1º de 2023, todo o saldo que remanescer dessa carteira livre, você tomba ela, ou seja, transfere ela para cumprir a exigência do recurso obrigatório. Ou seja, vira uma exigibilidade de crédito rural cumprido com recursos, com taxas livres. Então, hoje, resumindo, a exigibilidade de crédito rural, que é o famoso recurso controlado, tá certo, do sistema financeiro, está sendo praticado será praticado a partir de amanhã, né? A taxa de juros de 11,5%, enquanto a Selic está em 13%. Tá certo? Então, nós estamos aqui num ponto, assim, onde você tem um dinheiro que a instituição financeira não paga nada para captar e empresta a 11%. Não existe no sistema financeiro, e eu estou dizendo isso com 40 anos de cadeira, nenhuma operação dentro do sistema financeiro, a não ser com cheque especial e cartão de crédito, que dê um spread para o banco de 11% ao ano. E a operação de crédito rural está exatamente nessa linha, 11% de spread líquido para o banco. Por conta dessas medidas. E o Tesouro não paga um centavo, um níquel sequer, para equalizar qualquer taxa dessas operações. Então, por que já marcar para reduzir para o ano para 2024? E por que permitir que cumpra a exigibilidade do RO com recursos livres? Essa é uma questão em aberto, que a gente gostaria de ouvir um pouco mais do especialista. Ontem também foi divulgado o seguinte: precisamos incentivar o financiamento privado. E aí cita-se dois pontos principais, CPR e LCA. CPRs, você não pode somar CPRs, volume de CPRs, como um item de plano safra. CPR é um título de crédito, principalmente as CPRs físicas são títulos de crédito mercantis, ou seja, é uma negociação de produto, de mercadoria. Então, se você for somar CPR financeira, ou física, especialmente, como item de linha de financiamento do agro dentro de uma política, então eu tenho que somar NP, nota promissória rural, tenho que somar duplicata rural, tenho que somar o boleto, o cheque pré-datado, as CCBs, a certa de crédito bancário, tem que somar tudo. Não é? Muito bem. Então, a CPR é uma questão à parte, não pode ser somada dentro como uma linha de crédito, tá certo? E o segundo ponto importantíssimo que eu quero destacar para finalizar é a questão da LCA. Olha, você, grande produtor, médio produtor, indústrias, vão trabalhar com recursos do mercado
já está assim e vai ser mais aprofundado nos próximos planos safra. Por quê? Olha só que interessante. Na questão da LCA, Letra de Crédito ao Agronegócio, foi criada exclusivamente para alavancar recursos para o produtor, ou seja, para desonerar o Tesouro Nacional de ter que fazer equalização de taxa. E, para isso, o governo criou a LCA e, como na contrapartida, ele deu como a isenção tributária, para se tornar um dinheiro mais barato para a instituição que está captando passar para quem está tomando. Muito bem. Esse é o racional, é a lógica, mas não é bem essa lógica que está sendo cumprida. Ontem, por exemplo, a LCA, Letra de Crédito ao Agronegócio, tá? Foi criada com essa finalidade que eu acabo de expor, e não tem na lei nenhum dispositivo que fala que pode o Conselho Monetário, ou pode o Banco Central, ou pode alguém vir e dizer, olha, só vai colocar parte desse dinheiro no crédito rural, o restante fica com o banco. Não existe isso. Ela foi criada para ser 100% direcionada para o crédito rural, para as operações agro. Tá? O Conselho Monetário, de longa data já, fixou que, no máximo, 35% da captação das LCAs sejam direcionadas para o crédito rural. Olha, se eu capto 100 milhões, só 35 milhões vai para o crédito rural. Era assim até ontem. Né? A partir de amanhã, é só 30. Então, veja só, o governo está com a premência de recursos e ainda baixa mais ainda a exigência do banco aplicar. Para ter mais pressão sobre o Tesouro, para poder pegar recursos equalizados. É uma conta que não fecha. Então, ontem, na resolução, né, 5.028, tá certo? Da resolução, 5.028, tá? Vem o seguinte, redução da elegibilidade da aplicação de 35% para 30%. Os outros 70%, o banco aplica onde quer e como quer e na taxa que quer. E esses 30% também serão aplicados a taxas livres, ou seja, 100% da captação da LCA é taxa livre. Então, o banco vai pagar para o depositante, tá? Uma isenção de imposto de renda, vai trazer para dentro de casa, vai se apropriar tudo, ou alguém tem dúvida de que o banco vai dar algum rebate na taxa de juros para frente para o produtor rural captar mais barato? Claro que não. Tá certo? E mais, esses 70% ainda, que resta, então 30% vai para o rural, que é obrigado aí, a taxa livre, e esses 70%, que é a taxa livre, tá certo? Também pode ser aplicado onde o banco quiser. Por exemplo, em cotas de fundos. Por exemplo, em CDCA, em CRA, em CPR financeira, em outros títulos. Ótimo. Tá? Mas não deveria ser 30%, deveria ser 100% da LCA aplicado no crédito rural. O banco não quer porque o banco isso... O problema do banco, se ele não quer colocar, não coloca, ué. Isso é facultativo. Tá? Agora, eu quero saber se o banco vai realmente conseguir segurar a pressão do investidor, de quem tem o dinheiro, para aplicar no banco. Tá? Qual é a melhor aplicação? O investidor vai indagar o gerente. Vai dizer, olha, eu tenho aqui uma LCA, mas o banco não pode disponibilizar LCA não, porque o banco tem que fazer crédito rural, tá certo? Agora, o crédito rural não é fazer aquela operação enrascada, que é cheia de projetos, etc. É fazer crédito rural desconto, é fazer crédito rural capital de giro, é fazer capital normal, operação normal. Ninguém está falando de fazer um investimento de 10 anos. Então, é um tema assim, que precisa ser muito mais... os nossos colegas produtores, os nossos amigos produtores, porque eu também sou produtor rural, tá certo? Desde sempre, tá? Então, eu entendo bem aqui qual é o problema aqui e vejo aqui um plano que poderia... Tem muito mais recurso e juros até mais baratos, né? Com mais recursos controlados e com recursos mais baratos e não ser um plano mais voltado ao sistema financeiro.
Bom, Jânio, resumindo a fala aí do Ademiro, a gente percebeu que o setor financeiro acabou sendo o grande beneficiado aí nessa participação do Plano Safra e que os recursos controlados poderiam ter juros aí mais baratos. Resumindo rapidamente aí tudo que o Ademiro trouxe aí para a gente. Você concorda? Qual é a sua opinião? O que você destaca aí do anúncio de ontem aí do Plano Safra? Seja bem-vindo também. Bom dia a todos os telespectadores, e ao Ademiro e a você, Alex. Olha, o que o colega Ademiro colocou é muito prudente. Essa questão da redução dos recursos controlados para o crédito rural, isso começou lá em 2010. Por quê? Naquela época, o Brasil começou a ter algumas dificuldades de caixa, que isso é todo sabido, e uma das opções que foram feitas foi privilegiar mini e pequenos produtores, Pronaf e Pronamp, e reduzindo paulatinamente o financiamento ao grande produtor. Isso parece que é tão interessante, politicamente parece bonito, parece que é uma atitude boa do governo, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que hoje o grande produtor brasileiro é que faz a máquina funcionar, que são os grandes produtores que fazem o volume de exportação, são as grandes indústrias, e eles também precisam e devem ter também recursos compatíveis com a produção. Outra questão também é que lá atrás, há muitos anos atrás, quando se limitava em 25% os recursos para crédito rural, é porque havia no sistema financeiro uma exiguidade de recursos. O Brasil era muito carente, não havia poupança, não havia nada. Hoje, o Brasil é um país que tem muito dinheiro na economia, muitas fontes de financiamento. E isso seria muito importante que fosse fortalecido o crédito com recursos controlados, principalmente na área de comercialização, que é onde a gente vê a maior deficiência do produtor rural, que ele se vê obrigado, quando vence o seu custeio, a vender a qualquer preço, porque ele não tem linhas de comercialização adequadas. Nesse ponto, eu queria incluir também no debate, Alex, a questão do endividamento que os produtores estão carregando ao longo dos anos em CPR, em nota promissória, em LCA, dívidas junto a revendas, dívidas junto ao banco, e todo esse volume de endividamento que vem crescendo a todo ano. E como é importante ressaltar, não adianta o preço da soja ir para R$200 se o custo de produção vai para 190. Não importa. Não importa a arroba do boi para 350, quando uma bola de arame sai de 300 para 900. Então, o que nós estamos confundindo dentro do sistema, o governo confunde, a imprensa confunde, muita gente confunde, faturamento com resultado. Não importa que estamos faturando muito, o resultado continua cada vez menor. Isso é um problema que vai ter que ser enfrentado pelo governo, pelo Congresso, porque o endividamento vai inviabilizar a produção nos próximos anos, com toda certeza. Ademiro, o Jânio trouxe aí para a nossa discussão a questão do endividamento. Como é que você vê essa questão aí? E tem solução? Alex, em outros momentos, eu já comentei sobre esse ponto. Eu colocaria o endividamento e também acrescentaria, Jânio, a questão do seguro rural. Tá? Que você ontem viu-se falar quase nada do seguro rural. Tá? E, para mim, ele é um pilar importantíssimo para a agricultura. Sempre foi assim. Faturamento não significa lucro. Né? Não significa que está sobrando dinheiro em caixa. E o endividamento, toda vez que você coloca, e nós já vivenciamos isso em vários momentos, né? O descolamento da economia, por exemplo, o aumento da Selic agora, o aumento da inflação, o aumento absurdo do custo de produção, isso fatalmente deságua endividamentos. E tem, sim, um endividamento muito grande mesmo, que não está sendo tratado. Tá? Ao contrário, está com essas medidas empurrando um dinheiro mais caro para este
para esses clientes, para essas pessoas, para esses produtores já com grau de endividamento alto, né? Então, nós vamos chegar aqui mais uma ou duas safras à frente aí, tendo que tratar desse assunto, endividamento. Ou seja, não vou dizer que vem uma securitização por aí, não é isso que estamos falando, tá? Mas que vai ter que ser equalizado, vai. Isso não tenho dúvida, concordo plenamente. Temos um endividamento aí crescente e agora turbinado com essas taxas de juros. Ô Jânio, endividamento deveria ser pensado também como planejamento aí dentro do Plano Safra, na sua opinião, ou são assuntos que precisam ser discutidos, mas discutidos separadamente? Aí eu creio que é um assunto que deve ser debatido dentro do Plano Safra, porque já existe o endividamento, ele já está contratado, os produtores rurais, por razões de manter crédito fora do sistema financeiro, pagam as suas operações rurais e deixam uma adimplência fictícia, porque se contrata uma operação de safrinha, paga-se o custeio, e aí já tocou a safrinha, aquelas operações chamadas mata-mata, que até a justiça já proibiu que aconteça, mas na prática continua acontecendo. São operações que são feitas, faz uma CPR, liquida o custeio, depois libera o custeio, liquida a CPR, e essa roda, ela gira sempre contra o produtor. Existe sim, nós estamos vendo aí grandes produtores entrando aí com os pedidos de recuperação, não parou. Recentemente, agora, nessa semana passada, um grupo de Mato Grosso continuou, fez uma operação junto com um fundo internacional aí, mas não suportou o custo de produção e as mudanças que ocorreram, né, para se plantar a próxima safra. Então, esse assunto não tem tido muito eco junto à frente parlamentar da agropecuária. Poucos deputados têm empunhado essa bandeira, mas eu vejo que nós estamos repetindo o ciclo lá de 94, 95 e de 2006 também, 2004, 2005, 2006, onde se produzia muito, mas a renda não existia. Quanto ao seguro rural, como o Ademir colocou, também é muito importante. O seguro é relevante. Ele tem que ser incentivado, tem que ser recebido como mitigador de risco, inclusive para a questão de garantias. E esse trabalho não foi feito. Eu já propus várias oportunidades, todas as vezes que sou chamado a opinar sobre o Plano Safra, sempre coloco que o seguro deveria substituir a hipoteca, porque se eu tenho seguro da minha lavoura, não tem por que eu dar uma hipoteca, uma alienação fiduciária da minha área, porque são uma dupla, tripla garantia. E isso não tem tido ainda um respaldo. Se fala que o nosso seguro é pequeno, porque não se faz seguro no Brasil, e sempre aquela discussão. Mas nós sabemos que o produtor tem que ter seguro. As mudanças climáticas estão aí. Neste ano, nós tivemos 26 dias de chuva na região de Sorriso, Sinop, Nova Ubiratã, toda aquela região, Nova Mutum, e tivemos perdas expressivas, coisas que nunca aconteceram. Nós tivemos agora esses frios exagerados que ocorreram ano passado também, e este ano nós vamos ter um inverno. Nós estamos tendo tromba d'água. Então, o clima mudou. É inequívoco que o clima mudou. E só tem um remédio contra esses problemas climáticos: seguro. Tá certo? Isso precisa ser enfrentado pelo governo. O governo tem que enfrentar essa situação. Não tem como deixar nas mãos do produtor a solução desse problema. Ademir, você vê a possibilidade de incremento do seguro, da utilização de seguro, uma alternativa para evitar, talvez, endividamento? Sim, o seguro, ele é o ancoradouro, né? Ele é o anteparo contra a inadimplência, né? Inadimplência e endividamento. Se eu não colho, como estava explanando o Jânio aí sobre os efeitos climáticos, aí, o clima, o que é que acaba, no final do dia, dando liquidez na operação? O seguro, né? Porque é notório essa pedalagem de operações. Isso aí vem acontecendo. Agora, para ter um seguro, precisa ter realmente recursos para bancar. Tem que ter os fundos de catástrofe, tem que ser regulamentados, tem que ter
um volume de equalização, ou seja, de orçamento adequado, sem interrupção, né? Porque o que mata no seguro, o desenvolvimento do seguro, é a inconstância, né? No momento você tem recursos, no outro momento você não tem recursos, e aí você não pode exigir que uma seguradora mantenha uma equipe técnica e mantenha, isso que são tudo empresas privadas, né? E grande parte delas até tem ações em bolsas, etc., e multinacionais, enfim, elas têm que ter uma constância, elas têm planejamentos, tá? E aí o planejamento do governo é que não existe, né? Ou seja, você tem toda uma equipe técnica, todo um custo operacional, né? Para manter, e de repente o governo diz que vai disponibilizar X milhões e acaba colocando no orçamento X milhões, as seguradoras saem operando e depois não recebe, ou recebe pela metade, ou atrasa, ou é contingenciado. Então, essa inconstância, né, essa falta de orçamento perene, regras claras para operar o seguro, que leva as seguradoras a pensarem muito antes de entrar, e quando entram em alguns nichos de mercado, tá? E os próprios produtores também, né? Não estamos nem discutindo o valor do prêmio aqui, tá? Estamos discutindo a política de seguro, vamos chamar assim, tá? Sim. Que, para mim, ela ainda tem muito que crescer, ela tem que ser, vamos dizer, revisitada a legislação, tá certo? Não adianta você, como dito no plano, agora nós vamos manter o pagamento do prêmio de 40%, 20% para a soja, etc. Isso não é o caso. O caso é você tem dinheiro para bancar um crescimento constante de contratações, de apólices, você vai honrar esses pagamentos nas datas aprazadas, nós não teremos mais problemas de interrupção de verba e assim sucessivo. Ninguém garante isso. Então, entrar operando seguro é muito, eu diria para você que nesse terreno pantanoso que estamos aqui de regulatório e de contingenciamentos, as empresas seguradoras, elas pensam muito para fazer esse crescimento que o Brasil precisa. Eu acho que, se não revisitarmos, nós não vamos ter para frente aí uma lavoura assegurada, e isso redunda no quê? Redunda em endividamento, prorrogações, e bate no Tesouro Nacional. Bate no Tesouro Nacional, que vai ter que prorrogar, vai ter que equalizar taxas de juros de operações prorrogadas, e assim sucessivo. Esse filme a gente já viu antes, tá? Pois é. Ô Jânio, o Ademiro falou aí do risco para as operadoras, e a gente sabe que o risco faz o prêmio justamente do seguro ficar muito alto e inacessível aí para os produtores. Ano passado, se eu não me engano, foi 1 bi, e o Ministério da Agricultura quer 2 bi para a subvenção de prêmios aí para o seguro rural para esse ano. Ajuda é suficiente? É bom? É um bom número? Enfim, como é que você vê? Aumentar a subvenção sempre é importante. Se você passar para 2 bilhões, nós teremos, em tese, aí uma quantidade, o dobro de produtores assistidos aí com seguro rural. O seguro é importante, os produtores já estão convencidos de que é preciso fazer. Eu trabalhei na criação do seguro rural, como o Ademiro também trabalhou lá pela Febraban, e a gente via, há 5, 6, 7 anos atrás, uma resistência enorme a buscar o seguro, porque não tem problema, o seguro é caro e tudo mais. Hoje não, o seguro continua caro, mas ele já é mais aceito, os produtores já se conscientizaram de que é preciso ter seguro. Esse é um mecanismo importante, e eu acredito que o uso dele, a disseminação e a revisão das normas e a facilitação dos seguros, porque hoje nós vemos que as seguradoras, como o Ademiro colocou, pela essa inconstância, em saber se tem ou não tem subvenção, como é que vai ser, os quadros técnicos de historiadores é pequeno, o produtor tem muita dificuldade, às vezes ele precisa colher, já fez o pedido, o perito não vem, o perito atrasa, e aí entre um dia que o perito falta, 2 dias, chove de novo, agrava a perda. Então, isso é uma coisa bem, bem complicada que precisa ser equalizada. Mas isso tem que ser prioridade, né? Tem que passar a ser uma das bandeiras e uma prioridade tanto das
entidades representativas do agronegócio, privadas, e também da frente parlamentar, porque tanto na Câmara como no Senado. Porque para se tornar uma prioridade, é preciso que todo mundo esteja remando para o mesmo lado. Isso que eu acredito que a mobilização de todas as entidades que representam o agro, das suas diversas cadeias, e junto com a frente parlamentar, vai conseguir impor ao Ministério da Economia um olhar mais atento à questão do seguro, porque eu acredito que um seguro bem feito, com disponibilidade, um seguro rápido, fácil, de baixo custo, é muito mais importante do que, às vezes, um monte de bilhões de financiamento, porque a garantia para o produtor, ele se sente mais seguro. São as duas coisas. É preciso mais recurso equalizado, sem dúvida alguma, mas um seguro que seja eficiente e eficaz, eu creio que também daria um grande apoio ao aumento da nossa produção. Muito bem. Senhores, o nosso tempo já está ficando mais curtinho, mas eu não posso deixar de perguntar para vocês como é que vocês viram a questão dos investimentos. O governo está dando um norte aí, principalmente para armazenagem, né, que tem uma ampliação dos recursos aí, e também para a questão da sustentabilidade, da produção sustentável. Plano ABC, por exemplo, aumentou, teve recursos ampliados. Até que ponto isso faz diferença e, por exemplo, um recurso para o Moder Frota subiu muito e ficou muito mais caro? Até que ponto essa troca é legal, é importante? Como é que vocês avaliam isso? Olha, é importantíssimo esse olhar para a sustentabilidade. Isso vamos dizer, inexorável. Isso veio muito como um ponto muito positivo, né? Em regras gerais, assim, em linhas gerais, o volume para todas as linhas de crédito, olhando aí agora para as dificuldades do governo também, tá certo? Em volume de crédito estou falando, né? A meu ver, ficou dentro de um satisfatório, né? Ficou dentro de uma razoabilidade, né? Quanto a taxas de juros que você ressalta, Alex, para o Moder Frota, o Moder Frota, ele é um programa importantíssimo, obviamente, como todos, mas também tem a sua relevância, talvez seja o primeiro programa, né? E aqui a gente precisa começar também a dar uma refletida sobre não só o volume, taxa de juros, mas que caminho tomarmos mais adiante com este programa e outros programas, tá? Esses programas serão mantidos até quando? Nessa velocidade, considerando aí o grau vamos dizer, de modernização do nosso parque de máquinas, né? Então, as taxas de juros, elas refletem muito isso também, tá? Voltando aqui à piscicultura, por exemplo, também, que foi bastante aqui enfatizada, no meu ponto de vista, são pontos que devem ser aprofundados nos próximos planos safras, com toda certeza, alavancar um volume maior para esses pontos que foram colocados antes como pontos, assim, digamos assim, iniciantes, que seria a sustentabilidade e a piscicultura. Boa. Jânio, suas considerações sobre os investimentos. O Plano Safra dá uma resposta importante, até em termos ambientais, para os nossos parceiros no mundo inteiro, que o governo e os produtores brasileiros estão preocupados com a sustentabilidade. Isso é importante. Sinaliza, como o Ademir colocou bem no começo, que o Plano Safra tem esse viés político, né, de direcionar expectativas e compromissos. O fato de privilegiar as operações do ABC no sentido de ter sustentabilidade são importantes. Nós sabemos que o agro brasileiro ele é bem sustentável, mas se você tiver mais recursos para adiantar mais esse processo, é importante. A questão da armazenagem também é importante ressaltar, que é um dos meios mais eficazes
do produtor garantir renda se ele tiver armazenagem. Então, aumentando os valores, dando mais possibilidades, garantindo recursos, eu tenho certeza que a cada safra a gente vai ter um percentual maior de produtores atendidos e assim a gente vai conseguir valorizar mais os produtos, tá? Nesse ponto eu concordo com que foram relevantes. A taxa de juros, ela é a possível dentro do cenário que nós temos. E na questão do modelo frota, é importante ressaltar que hoje nós temos máquinas muito modernas. E é importante o produtor agora passar a refletir sobre o melhor uso dessas máquinas dentro da sua propriedade, com mais racionalidade, explorar melhor o potencial desse maquinário e, assim, fazer as reposições que são importantes, que devem ser feitas no tempo mais adequado. Muito bem. Nós temos uma pergunta aqui, a pergunta do João Carlos Vasconcelos. Ele é lá de Uberlândia, está acompanhando a nossa conversa. Ele gostaria de saber se o Banco do Brasil continuará tendo protagonismo na condição dos recursos aí do Plano Safra. Demiro, o que você acha? Eu vou dizer que nós temos hoje vários planos safras, né? Então, só para a gente assim, destacar, ontem foi o Plano Safra Federal, oficial, a Caixa fez o seu Plano Safra um pouco mais cedo, divulgou lá seus volumes, o Banco do Brasil também, no próprio evento, falou em 200 bilhões. Que bom, né? Que ótimo, né? Que essas instituições financeiras vêm complementando o Plano Safra oficial, tá certo? Quanto ao protagonismo, há que se dar um passo atrás, tá certo? Para olhar como é que é a composição do sistema financeiro hoje, tá? Hoje nós estamos operando largamente em bancos de grande escala, com rede de agências, vamos dizer assim, com distribuição, né? Nós temos 7, 8 bancos, nós temos quem? Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Itaú e Santander, Sicredi, Sicobi e ninguém mais. Então, nós temos aí 7 bancos que operam a nível nacional, tá certo? E desses 7, né, você já começa a tirar assim, quem são aqueles que têm um viés mais agro, né? Não vou citar aqui por questões de ética, normas financeiras, só relacionei os maiores, tá? Para distribuição do crédito, vão sobrar 2 ou 3 só, vão sobrar aí Caixa e Banco do Brasil, Banco do Brasil com uma larga experiência na frente. Só que também ele vem experimentando aí o gosto de começar a perder faixa de mercado, né? Para outros bancos. A Caixa entrou aí em 2012, ela entrou no crédito rural e, obviamente, pegou um pedaço do crédito rural e agora vem de acordo com até as notícias aí divulgadas, né, pela própria Caixa, imprensa, quer ser a líder. Então, vai ter uma disputa aí de cabeça a cabeça, a meu ver, né, dos 2 gigantes federais aí disputando o primeiro lugar, né? E isso é importantíssimo porque incomoda todos que estão embaixo. Concorrência, né? Porque a concorrência, né? Embora são 7 bancos, mas incomoda a concorrência, tá certo? Então, alguém vai ter que se dar a cadeira também para começar a não perder cliente, tá? Então, isso é muito importante, muito bom. Eu acredito que ele continua, assim, sendo líder ainda por algumas safras à frente aí. Mas também há que considerar aqui as fintechs, né? Os novos modelos de financiamento, tá certo? Fundos de investimentos, enfim, todo esse arsenal de mecanismo, de instrumentos financeiros aí, com tecnologia por trás, né? Plataformas digitais, etc., dando todo o respaldo. E, principalmente, também, a divulgação das informações dos clientes, né? Veja que o Banco Central passou agora a disponibilizar também para o público, para a sociedade, informações sobre os produtores que... o valor, né, o comprometimento que os produtores têm no crédito, tá certo? Aí, claro que tem que ter toda uma regra para poder acessar isso, mas, por exemplo, também os registros de CPRs e registradoras, a consolidação dessas informações. Então, a consolidação dessas informações, né? Por exemplo, da obrigatoriedade de registrar CPRs, a divulgação do SICOR, que é o Sistema do Banco Central que disponibiliza informações de crédito rural, aliada aqui à questão de tecnologia, das fintechs, é um panorama muito interessante a se
vamos dizer assim, a se começar a acompanhar com maior profundidade, porque isso muda o cenário, muda o sistema em prazo muito curto. Se tivéssemos só para finalizar, se nós tivéssemos aqui hoje uma inflação, ou seja, se voltássemos aqui, se nós tivéssemos na nossa economia em patamares aí de 2, 3 anos atrás, eu diria que esse Plano Safra seria muito interessante no quesito financiamento. E muitas fintechs aí estariam financiando, oferecendo crédito diretamente ao produtor, porque hoje elas têm acesso de informações muito boas para analisar o crédito dos clientes, tá? Então, os bancos também têm que estar atentos a esse não bancarização, a desbancarização, tá certo? E acho que é isso. Pulverização aí de acesso ao crédito também, né? Exatamente. Muito bom. Jânio, quer fazer alguma consideração? Olha, eu acredito que o Banco do Brasil vai manter, sim, essa liderança. Existe uma preocupação com a entrada da Caixa, não não do ponto de vista de prejuízo ao mercado, mas sim de que vai balançar o mercado. É um gigante também, tem muito recurso e vai fazer o Banco do Brasil se mover, né? Existe um ditado que diz que se o transatlântico fizer um movimento forte, ele afunda, né? E como o Banco do Brasil é um gigante, ele está fazendo alguns movimentos. A gente tem observado aí a plataforma Broto, que é junto aí com fintechs, está fazendo muitas operações com fintechs, que eu concordo com o Ademir, vai ser, nesse mundo novo de tecnologia, manter a estrutura do crédito rural convencional será impossível para os bancos em função do aumento de número de clientes e demanda, tudo mais, será impossível, né? Continuar naquele mesmo modelo aí de assinar cédulas em papel, aquele monte de coisa. E as fintechs vão ajudar. Eu vejo que o banco retomou, assim, um caminho para participar mais efetivamente dos eventos rurais, estar mais presente, está abrindo parcerias, e eu acredito que vai ter um protagonismo grande nos próximos anos, sim. Mas é preciso se mexer, né? Se mexer, porque realmente os concorrentes, né, que estão entrando, os novos players aí, eles são muito ágeis, muito rápidos, e o banco precisa realmente mostrar aí a que veio, né, para manter essa liderança consolidada aí há já quase mais de 200 anos. Que vem a concorrência... Oi, Ademir, pois não? Só para pegar aqui, não posso deixar passar a oportunidade. O Jânio levanta a questão dos transatlânticos, eu só queria complementar assim, Jânio. Transatlânticos também não navegam em garapés, tá? É verdade, é verdade. Muito bom. Senhores, muito obrigado, viu, pela disponibilidade de vocês. O tema é polêmico, o tema merece mais tempo aí para nossa discussão, mas eu acho que a essa conclusão que nós chegamos aqui é importante e que esses argumentos trazidos para a discussão possam ganhar força aí pelo Brasil, que o produtor possa discutir de forma mais séria aí o que ele está de fato consumindo, né? O que ele de fato está recebendo aí, se é apoio, se não é apoio, se é subvenção, se não é subvenção, se é equalização, enfim. E como vocês disseram, dava para ser melhor. Mas, enfim, vamos ver como o ano vai correr aí. E, obviamente, a gente torce para que seja uma grande safra, que o produtor se rentabilize e que, de fato, os financiamentos aí possam ajudar de alguma forma nesse processo de rentabilização do produtor. Obrigado, pessoal. Ademiro, obrigado, grande abraço para você. Jânio, outro abraço para você, meu amigo. Voltem sempre, viu? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu, gente. Tá aí. Uma discussão bastante interessante aí sobre essa questão do Plano Safra. Às vezes a gente fica apegado aos números, né, às cifras vultuosas, colocadas, discutidas, apresentadas aí durante o Plano Safra, mas na hora que a gente vai ver as entrelinhas, como os especialistas trouxeram aqui pra gente, podia ser melhor, né? Então tá, a gente vai ficando por aqui, daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques, continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri.
E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.